Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o Egito. Vamos falar como que a civilização lá no nordeste da África, uma área tão seca, pôde surgir essa civilização. Primeira coisa, nós vamos ver que os monumentos que existem no Egito, o que mais chama a atenção da gente são as pirâmides, não é? Então, o monumento, ele serve para fazer lembrar, está diretamente relacionado com uma das principais funções da mente, que é a nossa memória. São essenciais da memória coletiva de um povo. Por quê? As pirâmides de Gizé é o seguinte, as pirâmides trazem a herança cultural dos antigos egípcios. Então, ao vermos essas pirâmides, nós vamos ver o que? Marcos, né? Construídos para representar as ideias. Então, a gente vai perceber como era a política desse povo, como era a cultura, como era a religião que esse povo vivia na época. Então, as pirâmides, elas trazem na memória da gente essas coisas, mesmo que a gente não vá conhecê-las, a gente passa na memória da gente, na mente da gente, o quê? O como esse povo pode, né? Aí a gente começa a criar a imaginação. E a gente aí desperta interesse para a gente saber realmente como é que esse povo vivia. Então, tinha uma pessoa nessa época, lá no Egito Antigo, que ele viajou pelo Egito por volta do século V a.C. E ele registrou tudo aquilo que tinha visto em relação a essa civilização. E ele registrou uma frase muito interessante. Heródoto, ele registrou assim: o Egito é uma dádiva de Deus. Por que que ele registrou essa frase famosa, que ficou famosa? Porque para ele se desenvolver numa região totalmente difícil, né? Em pleno deserto do Saara, então ele achava assim, ficaria difícil alguma civilização se desenvolver no nordeste da África, em pleno deserto do Saara. Então, ele escreveu essa frase porque se não fosse o rio Nilo, seria quase impossível surgir uma civilização naquela região. Então, com o reino que esse rio, o rio Nilo, todo mês de junho, ele enchia e transbordava. E só voltava ao normal lá no final do ano, em novembro. E quando a água então baixava, ficava o quê? Aquela área que ficava alagada, ficava coberto de humus, que era própria para a agricultura. Então, por volta de 5.000 a.C., a região do nordeste da África começou a ser ocupada por grupos humanos. Então, essa área começaram a surgir o quê? Ao redor do rio Nilo, aldeias. E essas aldeias foram se organizando e surgiram comunidades. E com o tempo, essas comunidades ficaram mais complexas, com um número muito maior, então passaram a se chamar nomos. Então essas comunidades eram chamadas de nomos. E cada nomo era representado por um chefe local, chamado de monarca. Esse monarca, ele organizava socialmente a sua comunidade. O Nilo, ele era essencial para a sobrevivência da humanidade, do nordeste da África. O maior desafio desse povo era tentar prever como seria as inundações do ano seguinte. Então, eles tinham que desenvolver bases do conhecimento para prever se haveria muita chuva ou se haveria seca.
pois tinha necessidade de conhecer os fenômenos naturais. E eles tinham que garantir também os alimentos para toda a população que moravam próximos ao rio Nilo. E era uma tarefa muito importante. Por isso os egípcios, eles desenvolveram técnicas como canais de irrigação, barragens e reservatórios, exigindo deles uma grande quantidade de recursos e de trabalhadores. E por volta de 3100 a.C., os nomos haviam formado dois grandes reinos. O reino do Alto Egito, que seu rei era representado com uma coroa branca e simbolizado por uma flor, chamada flor de lótus. E formou também o Baixo Egito. O Baixo Egito era simbolizado por uma flor, a coroa era vermelha e era simbolizado pelo papiro. Então, do Alto Egito era simbolizado pela flor de lótus e o Baixo Egito a coroa era vermelha e simbolizado pelo papiro. Então, o Egito Antigo, ele foi unificado. Depois de um certo tempo, o Baixo Egito e o Alto Egito. Tinha Menés. Quem era o Menés? Menés, ele era o soberano do Alto Egito. Então, ele era soberano do Alto Egito e começou uma bem-sucedida empreitada para unificar o Baixo Egito e o Alto Egito. E ele conseguiu unificar essas duas coroas, a coroa branca e a coroa vermelha. Então, a dupla coroa passou a ser representada pela flor de lótus e pelo papiro, conjuntamente. Então, essa, de vez de ser uma coroa com a flor de lótus e a outra com o papiro, unificou. Então, essa coroa ficou representada, simbolizado pelo papiro e pela flor de lótus. E Menés é considerado o fundador da primeira dinastia egípcia, ou seja, ele passou a concentrar o poder em suas mãos. Então, ele tornou o primeiro faraó do Egito, ok? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de vocês. E olha, aqui na página 110 e 112, tem aqui, ó, explicando para vocês a resposta direitinho. Então, vocês vão fazer aí no livro de vocês.